Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar de um dos maiores líderes espirituais do mundo. Hoje vamos falar de um mestre, Jesus de Nazaré. Gente, antes da gente começar a falar sobre Jesus, eu tenho que dizer a vocês que esse conteúdo não é proselitista. Na verdade, ele faz parte aí da análise do livro Sócrates, Jesus e Buda. Se alguma informação aqui não for de acordo com sua crença, eu peço desculpa. Na verdade, essa é uma análise apenas do livro. Quando eu for usar a Bíblia, obviamente eu vou falar aqui, e quando não estiver na Bíblia, também vou dizer. Peço desculpas se realmente alguma coisa não é de acordo com sua crença. Gente, toda vez quando a gente fala de Jesus, toda vez quando a gente fala de fé, a gente sabe que Jesus vence de uma promessa antiga, né? Na verdade, o Cristo. Então a gente sai daqui do Brasil, a gente vai lá para o Oriente Médio, vamos para a região da Judéia, onde que naquela época sim era Israel, né, ou a Palestina. E os judeus, o povo judeu, tinha a promessa de um Salvador. Tinha-se a promessa de alguém que ia tirar ele de toda a tirania que esse povo passou. A gente sabe que durante muitos milênios, né, os judeus eram oprimidos, os hebreus também, né, que são povos diferentes, vocês sabem como é cada essa divisão, e eles têm essa promessa de um Cristo, aquele que vai. A região da Judéia, na época que Cristo nasceu, de acordo com alguns fatos dos livros históricos e de acordo com a Bíblia, era uma região explorada ali por Roma. E aí tem-se o nascimento de Jesus, não foi 25 de dezembro, onde durante ali alguns anos, ficou-se ali contido aquele garoto, e quando chega-se ali aos 30 anos, acaba revelando, né? Revelando ali através de textos da própria Torá sobre quem ele é. Então aí começa-se o ministério de Jesus, que durou uns 3 anos. E aí, gente, sempre tem toda aquela nossa conversa quando fala de Jesus, se realmente ele era o Cristo, se ele realmente era o Messias. E o livro, ele vai trabalhar a parte de Jesus sobre isso, sobre provas, sobre evidências. O livro também, ele traz outras versões de como poderia ter sido Jesus, caso fosse de acordo como os judeus esperavam. E, gente, é um trabalho de pesquisa absurdo. Existem alguns evangelhos que são conhecidos como não cânones, né? Onde é dito coisa que com certeza a Igreja Católica, que teve o primeiro ali acesso, mudou e ocultou, porque realmente não fazia. Tinha coisa que eu li que eu nunca tinha lido nesse livro, para ser bem sincero. Então, gente, a gente tem algumas fontes de um ou dois autores históricos ali sobre esse Jesus, sobre esse revolucionário, podemos usar essa palavra, gente, de acordo com o livro. E a gente tem, com toda certeza, os evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos, os 4 livros principais. E aí, gente, o livro vai trabalhando sobre essa questão, se existe contradições, se existe alguns detalhes que, por exemplo, Marcos fala e Lucas já não fala. Será que aquilo era de acordo com o que Mateus falava? Então, o livro ele vai trabalhando dessa forma. Então, algumas coisas que eu já pesquisei, de outras questões que eu já li, porque eu estudei teologia, então, tipo, não, realmente isso aqui aconteceu assim, porque foi assado. Então, tinha coisa ali que realmente era só estudar uma profundidade maior, que realmente a gente entenderia o porquê daquela forma. E existem momentos que muitas vezes a gente questiona
existe passagem que Jesus subiu sozinho e começou a suar sangue e falou tais palavras. Mas peraí, se ele foi sozinho, como é que os apóstolos escreveram que ele foi só e ouviu aquilo, né? Então, será que o Espírito Santo, através ali de toda a questão do cristianismo, disse isso a eles, né? Fica aí essa questão. Mas existem muitos momentos que, pelo fato de um apóstolo, por exemplo, Lucas, ser médico, ou um outro, a escrita era mais fraca, digamos, o texto, né, por ser não ter toda a educação. Então, o livro ele trabalha muito com isso. Até mesmo, por exemplo, os milagres que Lucas falava de uma forma por ser médico e João falava de outra forma. Então, gente, é bem interessante o livro. Ele trabalha muito com isso. E, gente, esses ensinamentos de Jesus aí duraram 3 anos, onde talvez, na minha opinião, o seu maior discurso é amar o inimigo. Então, Jesus ali chegava e ame seu inimigo, se te oferecer uma face, dê a outra. Então, assim, tem coisas que hoje eu não sei como é que as pessoas interpretam, não só sobre amar o inimigo. Existe muito ensinamento de Cristo que eu acho que hoje as pessoas perderam, sabe? Eu vejo, sendo cético, né, que as pessoas não têm noção mais do que é os ensinamentos de Jesus. Acho que as pessoas só falam e falam e acabam não seguindo o que realmente Cristo é, né? Então, assim, se você quer moldar seu caráter, se você quer ter Jesus como mestre, vai com tudo, gente. Ele foi incrível, pelo menos por tudo aquilo que os evangelhos falam, ele foi um ser maravilhoso. E além de amar o inimigo, Jesus tem todas aquelas conversas ali com os doutores da lei, toda aqueles atritos sobre a questão da lei, né? Sobre a questão da lei de Moisés. Será que o livro ele vai questionando isso? Será que as leis mosaicas que foram estabelecidas lá no Antigo Testamento ainda são válidas? Será que Jesus descumpriu a lei? O livro ele fica procurando fazer isso. Será que a forma que Jesus fazia era contra? Então, gente, a gente vê essa trajetória de Jesus quando ele começou o ministério, que ele arrumou treta com muitos líderes. A forma que Jesus falava, às vezes até confusa ou contraditória na visão deles, obviamente. E, gente, Jesus nunca foi refutado. Jesus, aliás, isso não foi nem no livro que eu li. Jesus, a sabedoria dele na questão dos evangelhos, ninguém confrontou, ninguém conseguiu ali. Sempre quando alguém ia questionar algo a Jesus, ele já estava na frente. Então, às vezes, quando eles pensavam que ia, agora eu pego ele, né? Então, em nenhum momento assim, eu já li a Bíblia 15 vezes e o Novo Testamento, obviamente, e nunca vi. Então, ele acabava mais criando esse atrito ali, a forma do perdão, então, tipo, a questão da prostituição, a questão das outras pessoas ali que eram oprimidas e a forma. Eu acho que as pessoas precisam de menos religião e mais de Jesus, sabe? As pessoas têm a bandeira da religião, religião A, B ou C. As pessoas não sabem, pelo menos, ou elas acham que não sabem, que na verdade Cristo é maior do que a religião. Porque na verdade Jesus não fundou religião alguma. Na verdade, até mesmo na teologia, até mesmo no livro, a gente sabe que Jesus não veio para fundar religião. Jesus não veio. Então, tenta usar ali os ensinamentos de Jesus acima da tua religião, acima do teu sacerdote, que você vai ter uma vida digna, sabe? Cada pessoa tem um direito a ter a sua religião, a seu credo, mas as pessoas acabam esquecendo do líder, acabam esquecendo do líder espiritual, sabe? Não o fundador, mas o que criou-se, né?
Então as pessoas acabam esquecendo muito isso. E aí, gente, o livro, ele acaba ali falando muito sobre isso. Ele acaba falando muito sobre isso. E existem momentos ali que eu, como já estudante de teologia, acabava ali me aprofundando, né? Porque Jesus acabava falando coisas, mas no judaísmo não era assim. Não, mas no judaísmo não era assado. Então, tipo, tem muita coisa que Jesus acrescenta. Se você é cristão, você sabe que tem muita coisa do judaísmo que acabou que você mantém. Mas tem coisa que já é deixado de lado. E aí, gente, existe alguns livros fora da Bíblia onde mostra algumas tentativas ali dos apóstolos encaixarem tudo aquilo para que Jesus seja o Messias. Então, alguns livros dizem que, por exemplo, Jesus não nasceu em Belém, que na verdade Jesus nasceu em outra região. Só que lá no Antigo Testamento é dito que Jesus viria de alguma região, algumas coisas que os apóstolos acabaram escrevendo, não, vai ter que ser assim para que se cumpra isso. A Bíblia fala também no Velho Testamento que nenhum osso será quebrado. Então, existem alguns detalhes que eles acabam até parafraseando para que faça de acordo lá com o Antigo Testamento. E assim, gente, eu falando ainda sobre o livro, né, Sócrates, Jesus e Buda, a gente vê muito exemplo sim. Não, mas Jesus era para ser assim. Aí então, né? Então é muito interessante isso, é muito interessante. Se você conhece Jesus profundamente, se você caso não queira ler outros livros, você está no seu direito. Mas existem algumas coisas que, tipo, por exemplo, eles têm algumas provas no livro. Gente, novamente, o que eu estou falando é que eu li do livro. Então, se você não quer isso como ler para você, você está totalmente seu direito e você tem todo o meu respeito, como aliás de todo, você tem que ter todo mundo, né? Então, gente, o livro ele continua explicando ali toda essa questão dos milagres, como eram os tipos de milagres que Jesus fazia. E tinha um momento que eu fazia assim, e eu lendo sobre Buda também, porque como eu já falei a vocês, o livro é sobre Sócrates, Jesus e Buda. E ele vai entrelaçando. Então, tem momento que Jesus faz milagre. E Buda não iria fazer milagre nessa situação. Então, há uma diferença no ministério de Jesus e o ministério de Buda. Então, tipo assim, não, mas naquele determinado momento não tinha necessidade. Mas ele vai lá e faz. E eu também percebi, olha que eu já li a Bíblia várias vezes, alguns milagres e algumas citações, existiram algumas citações que eu já não me lembrava. Jesus comparou Cafarnaum a Sodoma e Gomorra. Entre outros, existiam milagres ali que eu pensei que não tinha acontecido e aconteceram. Obviamente que tinha alguns que eu já sabia, mas tinha algumas, principalmente situações e falas, né, de Jesus que eu já. Talvez eu acho que é aquilo, né? Talvez era o mais importante ali que ficava. Gente, o livro chega falando ali sobre Cristo em outra situação, onde é bem polêmica, digamos assim, que existe esse conflito perante os cristãos aos judeus, onde achamos que foram os judeus que mataram Jesus. Então, gente, a gente tem que entender que não foram todos os judeus. A gente até sabe, se você procurar um pouco a história, alguns judeus aceitaram Cristo, né? Aceitaram Jesus como líder e acabaram, mas de qualquer forma, criando um outro tipo de religião. Criou um outro tipo de vertente, né? Talvez tenha vertentes judaicas que aceitaram Jesus. Então, é bem complexo, gente. É bem complexo porque Jesus foi morto, sim, por pessoas poderosas, por pessoas ali que não queriam Jesus ali. A forma que Jesus estava pregando
estava causando, né? Jesus estava denunciando muita hipocrisia das pessoas, Jesus estava lutando com pessoas que cobravam impostos demais. Jesus, em determinado momento, pega um chicote e desce ali no templo, pelas pessoas explorarem o nome de Deus ali para ganhar dinheiro, né? Em um cenário tão atual, né? Um cenário tão atual, onde as religiões usam ali o nome de Cristo, camarotes, prêmios para entrar, igreja A, igreja B, fazendo determinada coisa, determinado sacerdote religioso usufruindo ali dinheiro para comprar bens, enfim. A Bíblia fala tão claramente sobre a questão de avarência, sobre a questão de dinheiro, e os sacerdotes acabam, né? Igrejas e templos e sim, enfim, outros locais aí usando e usufruindo muito de dinheiro, né? Complicado, né, gente? É complicado porque o Jesus de lá às vezes não reflete o Jesus de hoje, né? Então, mas fica aí, é sua opinião, sua religião. Então, a gente continua ali falando ainda sobre essa questão. Então, Jesus ele acaba provocando pessoas com raciocínio devagar, pessoas que não sabiam interpretar, inclusive a gente entra em outro mérito de Jesus, que era o uso de parábolas. Então Jesus falava muito de parábolas. A forma que Jesus queria falar não era direta. Quando ele queria ser direto, ele era. Quando ele não queria, ele fazia o uso de parábola. Fazia para confundir, que não era para todos, né? Não era, a mensagem dele ali não era para todos. E parece que as pessoas não entendem hoje, né? Parece que as pessoas não entendem. Mas, enfim. Então, existem algumas parábolas onde algumas vertentes religiosas têm como sentido literal, algumas outras parábolas num sentido, né, metafórico ali. Gente, eu entrei numa polêmica sobre o inferno, que a Bíblia fala lá no livro de João que Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisões, enfim. É muita coisa. Se vocês quiserem comentar, comente, gente, mas não arrumem briga. E tem outros versículos assim. Jesus fala do inferno, Jesus fala de condenações, Jesus fala de pessoas que vão para determinado local, enfim. E aí acabam matando Jesus. Acabam matando Jesus, como vocês conhecem a história, e existe toda essa situação para explicar que realmente ele teria que morrer, sobre essa questão do amor ao próximo. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão, né? Palavras ali dadas por ele na ceia. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou no domínio, né? E existe um momento onde nas horas finais, eu acho que é já no Getsemane, ele fala, ó, se possível, tira de mim esse cálice, sabe? Isso, eu acho que horas. Gente, Jesus chegou ao ponto que, se fosse possível, ele ia desistir, sabe? Porque o negócio estava muito pesado. Aí eu acho que tem um momento que Deus não vai ter que ir, sabe? Gente, está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. A minha forma de contar talvez não seja a melhor, mas tem momento que, inclusive, tem um momento lá no, já na reta final, quando os soldados chegam e cortam, acho que é Pedro, acaba cortando ali a orelha de um dos soldados, Jesus cura a orelha do soldado, inclusive esse soldado é o que vai matá-lo, né? Um deles, eu acho. E Jesus fala, ó, Pedro, não precisa usar a espada. Inclusive, um dos soldados questiona ele, e ele acaba, ó, se eu quisesse aqui, eu mandava uma frota de anjos e derrubava vocês todos. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a fragilidade de Jesus, se ele não quisesse fazer aquilo, ele descia a porrada em todo mundo. Né? Pelo menos o que a Bíblia fala, né? Jesus falou, se eu quisesse, eu mandaria anjos aqui e saía derrubando. Eu vou até o final. Então tem toda essa questão da morte de Jesus, toda essa questão
pós-morte de Jesus, e entra uma polêmica que é uma interpretação do testemunho de Jeová, que na verdade Jesus não usou mais o mesmo corpo. Esse corpo que ele usou durante 33 anos, que na verdade ele usou outro corpo. Isso está no livro, gente. E é uma treta, eu tive que pesquisar, eu conheço os 4 lados da moeda, e é muito interessante, é muito interessante. E aí, a gente entra para o legado, né? Falamos aí do Jesus histórico, sobre ensinamentos, milagres, enfim, sua morte. Gente, durante vários anos, Jesus ali foi conduzido pelos apóstolos, né? Como você conhece, se você já leu a Bíblia, os Atos dos Apóstolos. E aí não teve como, acabou que foi necessário criar uma outra igreja, né? Porque realmente eles não iriam se misturar ali com os judeus, até pelo atrito que aconteceu entre eles, alguns deles, aqueles que acabaram aceitando Jesus, alguns obviamente devem ter ido para lá. E aí a gente tem a figura de Paulo, que era Saulo, né? Enfim, vocês conhecem essa história. E aí durante algumas décadas e depois séculos, o nome de Jesus continuou sendo usado aí. A gente tem a igreja primitiva, totalmente diferente do que a gente tem hoje, de todas as outras religiões. E aí fica o legado de Jesus, onde, gente, onde a gente vai entrar aqui no mérito histórico, onde eu acredito, você pode discordar de mim, deixa aqui sua opinião, a sua opinião é válida, é bem subjetivo isso. Eu acho que se Roma não tivesse se convertido ao cristianismo, eu acho que Jesus ficaria limitado àquela região da Judéia. Você pode discordar, você pode achar outro meio do nome de Jesus ter ido para as outras regiões. Mas Roma, na minha opinião e alguns estudos, se não tivesse se convertido... Gente, por que eu coloquei entre aspas convertido? Já para não gerar polêmica. Roma era politeísta. Houve tentativa ali de Roma. Se você ler história, você vai entender todas as intenções de Roma aderir ao cristianismo. Então, gente, eu não vou entrar aqui na história de algum certo tipo de livro de sua crença. Eu vou entrar na história, livro de história. Caso você queira essa sua versão do seu livro, da sua religião, esteja no seu direito. Continue com ela, seja feliz. Eu vou usar a história, né? Estamos usando agora a história. Então, na minha opinião, em alguns outros livros, Jesus não teria passado ali da Judéia. Jesus seria um revolucionário, Jesus seria um ser maravilhoso, seria um grande mestre ali. Gente, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, ninguém ia conhecer Jesus. A região de lá era pobre, alguma das regiões. A região era oprimida. Então, Roma aí acaba aí durante décadas e milênios, né? Levando o nome de Cristo já convertida à Igreja Católica, onde muitas vezes forçou pessoas a converter-se. Enfim, gente, outras coisas aí que eu não vou entrar em detalhe, porque realmente já deixa Cristo de lado, vamos falar de religião. Mas aí, gente, esse é o legado de Jesus, pós a sua morte, sobre o que o Roma fez e levou o nome de Jesus aí durante muitos anos e muitos anos. A gente teve a Reforma Protestante, a gente teve outros eventos ali de várias e várias fundações de religiões, a gente vê o quanto igrejas e religiões foram criadas até hoje. Então, gente, é sobre isso. Jesus, na minha opinião, foi um grande líder espiritual. Jesus fez de tudo para amar o próximo. Jesus respeitou quem tinha que respeitar. Aliás, ele não faltou com respeito com ninguém, né? Mas ele bateu de frente com muita gente. E muitas pessoas acabam não entendendo a mensagem dele. Ou talvez entendem e não querem, né? Tem essa possibilidade também. Mas ele é um grande mestre. Eu não tenho ele assim como um mestre de vida. Eu tenho mais para mim a Buda. Quando a gente for falar sobre o Buda, vocês vão entender
mas quem tem sua fé, quem tem sua, né, inspiração a Cristo, continue. Ele é um grande líder espiritual, sim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.